Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez nós estamos aqui para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando nessa semana a lição de número 10. Precisamos de vigilância espiritual. Quero pedir para você subscreva no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos, você tem uma mensagem escrita que introduz o tema da lição e logo abaixo você tem os slides. Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vindo em nome de Jesus para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Precisamos de vigilância espiritual. Nós estamos vivendo os últimos dias, estamos vivendo a última hora, estamos na dispensação da graça. O apóstolo Pedro, quando pregou o seu primeiro sermão em Atos, capítulo 2, e o versículo de número 17, ele disse o que profetizou o profeta Joel, no capítulo 2 e no versículo de número 28. E nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Portanto, naquele dia começou os últimos dias dos quais nós estamos vivendo hoje. O apóstolo João, ele foi um pouco mais profundo na sua primeira carta, no capítulo 2 e no versículo de número 18, ele falou sobre a última hora. Ele disse: filhinhos, já é chegada a última hora. A dispensação da graça começou com a morte de Cristo e vai até o arrebatamento da igreja. Nós precisamos mais do que nunca estarmos em vigilância espiritual. Em Marcos capítulo 13 e o versículo de número 33, Jesus Cristo disse para os seus discípulos: olhai, vigiai e orai. Ele estava dizendo também para nós termos atenção à nossa vida espiritual. Quando ele disse vigiai, ele estava dizendo para nós cuidarmos, para nós protegermos a nossa vida espiritual. Quando ele disse para nós orarmos, ele estava dizendo para nós zelarmos da nossa vida espiritual. Na parábola do filho pródigo, nós estudamos sobre um pai que tinha 2 filhos. Na lição passada, nós estudamos a parábola dos 2 filhos. Hoje, nós vamos estudar a parábola dos 2 servos. No contexto desta parábola, Jesus ele trouxe-nos um ensinamento sobre a sua segunda vinda. E ele disse que 2 estariam no campo. Um será tirado e o outro será deixado. 2 estarão no moinho. Uma será tirada e outra será deixada. E disse que o casal estará na cama. Um será levado e o outro será deixado. Quando Jesus contou a parábola das 10 virgens, ele falou das virgens prudentes e das virgens imprudentes. As prudentes foram levadas pelo noivo, porém as imprudentes ficaram. Jesus também contou a parábola do joio e do trigo. Ele disse que o trigo será tirado, porém o joio será queimado. Então, a partir do versículo 42, quando ele finaliza o seu ensino sobre a segunda vinda, e no versículo 45, ele começa então a contar a parábola dos 2 servos. E ele disse que um certo senhor teve que sair para uma viagem. Então ele chamou 2 dos seus servos e distribuiu tarefa entre esses 2 servos. Eles teriam que cuidar da casa e alimentar os seus conservos, ou seja, cuidar da casa e cuidar também dos conservos. E
quando ele voltasse, ele então os recompensaria, daria e colocaria nas mãos deles a administração de todos os seus bens. E quando aquele senhor voltou de viagem, apenas um servo havia cumprido com as suas tarefas. O outro foi encontrado espancando os conservos e comendo e bebendo com os bêbados. Ao servo fiel, aquele seu senhor então o recompensou e deu a ele a administração de todos os seus bens. Porém, ao servo infiel, a parte, ou seja, ele foi jogado juntamente com os hipócritas, onde havia choro e ranger de dentes. Então esta foi a parábola que Jesus contou para nos falar sobre o servo fiel e o servo infiel. Onde está o servo fiel e onde está o servo infiel? Essas duas classes de servos, eles estão na igreja. Os servos fiéis vão ser tirados de entre os servos infiéis. O Senhor coloca nas nossas mãos tarefas para esses servos. Se você é servo de Deus, nas suas mãos foram colocadas tarefas, foram dadas missões ou missão para você fazer, e é preciso que você a cumpra. Se somos pais, foram nos confiados filhos. Se nós somos professores, foram nos confiados os alunos. Se há pastores, foram confiados então a igreja para que seja dirigida. Ou seja, tanto na igreja quanto na nossa vida secular, sempre nós temos coisas para administrar e sempre nós temos pessoas para que nós possamos ajudar. Em nosso trabalho são os nossos colegas de trabalho, na sociedade são os nossos amigos, são os nossos vizinhos e até inimigos. Entre a nossa família são aqueles de casa e também são os nossos parentes. No mundo secular, os homens eles são promovidos de cargo quando eles administram bem aquilo a que lhe foi confiado. E quando então é dado a ele um cargo a mais, ele tem mais pessoas para que ele dê ordens. Na igreja, porém, quando a pessoa cumpre bem a missão que Deus lhe confiou, também ele assume responsabilidades ainda maiores. Portanto, na igreja ele não dá ordens, na igreja ele serve. Então, no mundo secular, ou seja, no mundo secular, a pessoa manda, mas na igreja ele serve as outras pessoas. Agora, por que nós devemos vigiar? Nós devemos vigiar porque nós temos 3 inimigos que diariamente tentam nos tirar a salvação. Diariamente tentam destruir a nossa vida e nós precisamos estar então em vigilância espiritual. Se nós quisermos estar onde Jesus está, nós precisamos vencer esses 3 inimigos, vigiando a nossa vida espiritual. Em Apocalipse, capítulo 3 e o versículo de número 21, Jesus Cristo disse: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Jesus ele deixou nos exemplos de como nós devemos fazer para vencermos esses 3 inimigos. Jesus deixou para nós armas, ferramentas que nós podemos usar, ferramentas espirituais, armas espirituais que nós devemos usar para vencer esses 3 inimigos, o diabo, a carne e o mundo. Jesus ele venceu
o diabo com a palavra de Deus. Ele venceu Satanás, que ele veio tentar após os 40 dias quando ele estava no deserto. No final dos 40 dias, o diabo apareceu para tentar Jesus, para desviar Jesus da missão a qual ele veio cumprir nessa terra. Mas Jesus estava cheio da palavra de Deus, e então Jesus venceu o diabo com a palavra de Deus. Assim somos nós. Nós precisamos também estar cheios da palavra de Deus. Precisamos estudar a palavra de Deus. Precisamos ter a palavra de Deus guardada na nossa vida e vivendo ela diariamente. E quando o diabo vier nos tirar do nosso foco, tirar a missão que Deus nos deu nessa terra, nós então venceremos ele com a palavra de Deus. O apóstolo Pedro, ele escrevendo a sua primeira carta no capítulo 5, no versículo 8, ele diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor de vós, bramando como um leão, ou rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Mas se você estiver cheio da palavra de Deus, você há de vencer o diabo com a palavra de Deus, conforme assim o Senhor nos ensinou. O outro inimigo é a carne. É a carne. Nós lutamos contra a carne orando, assim como Jesus orou, jejuando, assim como Jesus jejuou. Assim nós conseguimos vencer a carne. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Gálatas, no capítulo 5, ele disse que a carne, ela luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Por isso nós devemos estar em vigilância espiritual. Mateus capítulo 26 e o versículo de número 41, Jesus Cristo chamou a atenção dos seus discípulos dizendo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então nós precisamos de vigilância espiritual quanto à nossa carne. E para nós vencermos a carne, nós precisamos viver em constante oração, para que assim nós possamos vencê-la. Também o outro inimigo é o mundo. O mundo, ele quer nos influenciar ao pecado. Ele quer nos distrair. Ele quer tirar a nossa visão espiritual. Ele quer nos tirar do nosso foco, da nossa missão, da nossa tarefa aqui na face da terra. O apóstolo João, na sua segunda carta, na sua primeira carta, no capítulo 2, e o versículo 15, ele diz: não ameis o mundo. Não ameis o mundo, por quê? Porque o mundo, ele nos tira da visão que nós temos quanto à nossa vida espiritual, quanto à vida eterna. Tiago, no capítulo 4, e o versículo de número 4, ele diz que todo aquele que torna-se amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Portanto, nós precisamos vigiar quanto ao mundo, porque o mundo oferece-nos pratos de lentilhas, o mundo, ele nos oferece distrações, o mundo, ele nos oferece tanta coisa, e se nós não tivermos cuidado, nós acabamos com a nossa vida espiritual sendo influenciado pelas coisas que há no mundo. Jesus venceu o mundo perdoando as pessoas. Na cruz do Calvário, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Assim, Jesus então venceu o mundo. O perdão, o nosso perdão, a
liberação de perdão às outras pessoas, aquelas pessoas que nos ofendem, nos ajuda a vencer o mundo. Por que que nos ajuda a vencer o mundo? Perdoando as pessoas. Porque quando nós perdoamos as pessoas, nós estamos dizendo que nós amamos as pessoas. E quando nós amamos os outros, nós demonstramos o nosso amor a Deus. Significa que o nosso coração está cheio de amor. E para nós vencermos este mundo pecaminoso, o amor de Deus precisa estar derramado em nosso coração. Para nós vencermos o mundo de pecado, o amor de Deus, ele precisa estar cheio na nossa vida e assim nós conseguimos vencer o mundo. Então, nós precisamos vigiar espiritualmente sobre esses três inimigos. O mundo, ou seja, o diabo, nós vencemos com a palavra de Deus. A carne, nós vencemos com a oração. E o mundo, nós vencemos perdoando as pessoas. Na parábola dos dois servos, nós vemos aqui que os servos, eles deveriam cuidar da casa. Cuidar da casa é a responsabilidade, é o cuidado de tudo aquilo que Deus nos deu, tanto materialmente quanto espiritualmente. O que Deus te deu materialmente, você deve cuidar, você deve zelar. Foi Deus que te deu. E os talentos espirituais que você recebeu de Deus, a salvação, a vida eterna, a alegria, o gozo do céu na sua vida, tudo isso deve ser guardado, deve ser preservado, deve ser zelado. São coisas que Deus deixou para você administrar. São talentos espirituais que o Senhor te deu. Então nós devemos cuidar da nossa casa, cuidar daquilo que Deus nos deu. Os servos também deveriam cuidar das pessoas. Cuidar das pessoas é ajudar para que as pessoas vivam bem. E nós sabemos que a humanidade, ela só vive bem quando vive com Jesus. Então, para que a humanidade viva bem, eles precisam conhecer Jesus. Eles precisam conhecer o Evangelho. Porque quando conhecem o Evangelho, conhecendo eles então o Evangelho, eles conhecerão as boas novas de salvação. Mas não é só conhecer, é necessário que as pessoas vivam o Evangelho, aceitem o Evangelho e vivam a palavra de Deus, e assim a humanidade há de viver bem. E nós, quando nós anunciamos o Evangelho, quando nós damos um bom testemunho, quando nós falamos, quando nós deixamos Deus aparecer na nossa vida para as pessoas, nós estamos ajudando as pessoas para que estas vivam bem. Estas pessoas podem estar dentro da nossa casa, pode ser a nossa família, pode ser também os nossos parentes, pode ser os nossos vizinhos, os nossos amigos e até os nossos inimigos, pode ser os nossos colegas de trabalho, até muitos dos nossos irmãos, eles precisam conhecer o Evangelho, conhecer as boas novas de salvação e ser então agraciados por Deus com a bênção do Senhor. Os conservos, eles deveriam receber o sustento. A comida, ela alimenta a nossa carne, mas a palavra de Deus também é um alimento para a nossa alma. Certa vez, quando os discípulos foram comprar comida
E Jesus então ficou à beira do poço de Jacó, e ali ele pregou para a mulher samaritana. Depois os discípulos chegaram com a comida e tentavam fazer com que Jesus comesse, pois eles se preocupavam com Jesus. Jesus disse: a minha vontade ou a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A palavra de Deus, ela alimenta as pessoas. Nós somos os dispenseiros nesta época. A igreja é a dispensa que tem alimento espiritual para as pessoas. Quantas pessoas estão morrendo? Quantas pessoas estão mortas espiritualmente, precisando de um alimento espiritual? Só a igreja cheia da palavra de Deus, só a igreja preparada com a palavra de Deus pode alimentar esse povo, essa gente que anda com uma fome espiritual. Então, os conservos deveriam receber o sustento, os servos é que deveriam dar a esses o sustento. Se você é servo de Deus, se você é servo do Senhor, se você é a igreja de Jesus, alimente as pessoas que estão ao seu redor precisando de comida espiritual. O servo fiel, ele cumpriu com as suas tarefas, mas o servo infiel, ele não foi prudente. Ele passou a espancar os seus conservos. Ele se considerou maior do que os conservos. E ele começou então a humilhar os seus conservos, espancando-os. Ele se encheu de soberba e fez um mau uso da autoridade que o seu senhor havia lhe concedido. A soberba no servo de Deus, ela impede muita coisa. Impede que o amor e a compaixão esteja na sua vida pelas pessoas. Nós estudamos aqui sobre o levita e o sacerdote que passaram de longe quando viram aquele homem que foi assaltado e estava ferido à beira da estrada. O levita e o sacerdote não tiveram compaixão daquele homem e eles foram embora. Por quê? Por causa do orgulho, por causa da religiosidade, por causa da tradição. E a tradição e a religião, ela enche o homem de orgulho, ela enche o homem de soberba, o que faz com que o homem tenha compaixão e amor pelas pessoas é a palavra de Deus. É o amor de Deus, é o Espírito Santo no seu coração, na sua vida. É uma vida de constante vigilância espiritual. A soberba, ela impede também que o homem, que o servo de Deus, valorize o trabalho, valorize a obra do Senhor. Um coração soberbo desvaloriza aquilo que o Senhor lhe concedeu para fazer. Um coração cheio de orgulho, ele não valoriza a missão que o Senhor o deu nesta terra. Tiago, no capítulo 4, o versículo de número 6, ele disse: antes ele dá maior graça. A quem o Senhor dá graça? Aos soberbos? Aos orgulhosos? Não, o Senhor dá graça aos humildes, mas aos soberbos Deus resiste aos soberbos. A soberba ou o orgulho também impede que as orações sejam respondidas. Veja que o fariseu, quando ele orou a Deus, Deus não respondeu a sua oração. Deus o encontrou como um soberbo, como um orgulhoso, e não o exaltou, porque a oração dele foi mais um discurso da sua aparência, um discurso daquilo que ele fazia, mostrando o que ele fazia, o que ele era. Isso é orgulho, isso é soberba,
e as orações feitas por um soberbo, com um coração cheio de orgulho, não chega a Deus. Veja que o publicano batia no peito e dizia: tem compaixão de mim, que sou pecador. A soberba também impede o crescimento na casa de Deus. Como as pessoas vão crescer espiritualmente, como os homens vão crescer na casa de Deus, cooperando na obra de Deus, cooperando com o ministério, com o serviço que Deus lhe deu na casa de Deus, com um coração soberbo, com um coração orgulhoso. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, e o versículo de número 7, ele disse: por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Deus, ele é o maior, e nós devemos fazer com que Deus seja o maior na nossa vida. Nós não somos ninguém, assim como Paulo está dizendo aqui. Nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Deus é especial. É Deus que dá o crescimento e não nós. Nós devemos ser apenas o seu instrumento e fazer o seu trabalho com humildade, com alegria, com prazer, de uma forma espontânea. O servo infiel, ele começou a beber com os bêbados e passou a ter comunhão com os ímpios. Os infiéis aparecem na casa de Deus com o coração cheio de impurezas, cheio de soberbas, cheio de orgulho. Por quê? Porque vivem com os ímpios, porque dão ouvido aos ímpios, porque estão com os ímpios, porque comungam com as pessoas que não temem a Deus. E aqueles que estão lá, tudo que eles falam, quando a pessoa está assentada à roda dos escarnecedores, tudo que os ímpios diz, tudo que aqueles que não temem a Deus concordam e falam, está lá o servo de Deus concordando também e conversando também e se comungando também juntamente com eles. O Salmo 1 e o verso 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite. Assim faz o servo fiel, mas o infiel, ele está lá falando mal da igreja, falando mal do pastor, falando mal dos irmãos, falando mal do reino de Deus. Veja que o servo infiel, ele fazia isso, comia e bebia com os bêbados. Ele expressou os seus desejos carnais, comungando com os ímpios que não temem a Deus. A nossa comunhão deve ser com Deus primeiramente e com os irmãos também. Quando nós temos comunhão com os irmãos, temos comunhão com Deus. Quando nós perdoamos os irmãos, nós dizemos que amamos a Deus. Gálatas, no capítulo 6 e o versículo de número 8 diz: porque o que semeia na sua carne, da carne se fará a corrupção, mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito ele ceifa a vida eterna. O que você está ceifando? Você está ceifando corrupção ou você está ceifando a vida eterna? Você está vivendo uma vida na carne, dando alimento à sua carne mais do que o Espírito? Como está a sua vida? Nós devemos alimentar a nossa vida espiritualmente muito mais. A nossa carne não pode ser alimentada com o mundo.
a nossa carne não pode ser alimentada com o pecado, a nossa carne não pode ser alimentada com aquilo que desagrada a Deus. A nossa carne precisa ser alimentada com a comida. Mas a palavra de Deus, ela vai nos encher de graça, ela vai nos encher de alegria, ela vai nos encher de esperança e de fé, e assim nós vamos permanecermos na presença de Deus, ceifando para a vida eterna, porque a vida da carne, ela é terrena, ela é corrupta, ela se acaba, a carne se destrói, a carne se acaba em pouco tempo, mas a vida eterna, ela é para sempre. O servo infiel não valorizou a confiança que o seu Senhor colocou nas suas mãos, e o seu Senhor então chegou a hora em que ele não pensava. E quando o seu Senhor chegou, ele não recebeu a bênção, porque não valorizou aquilo que o seu Senhor havia colocado nas suas mãos, a tarefa que o seu Senhor havia lhe dado, ele não havia feito nada, ele desvalorizou aquilo. E o seu Senhor chegou, e quando chegou, lá estava ele espancando os conservos e bebendo e comendo juntamente com os bêbados, com os ímpios, com os pecadores, com aqueles que não temem a Deus. Esaú também não valorizou a primogenitura que era dele. E quando chegou o momento de ser abençoado, Esaú não pôde ser abençoado porque não valorizou a sua primogenitura. A recompensa para o servo fiel foi de grande honra, foi de grande alegria, mas a recompensa do servo infiel foi de grande sofrimento, porque ele foi colocado juntamente com os hipócritas. Quem são os hipócritas? São os fingidos, são aqueles que dizem serem servos de Deus, mas não são. As suas obras não condizem com aquilo que ele fala. Os fingidos na casa de Deus são aqueles que se parecem cristãos, mas na sua vida diária não demonstram, não dão testemunho de cristão. Esses são infiéis, vão sofrer, vão ranger os seus dentes, vão chorar, porque para onde vão há gemidos e ranger de dentes, e nesse lugar foi jogado o servo infiel em um lugar de sofrimento. Lamentações capítulo 3 e o versículo de número 64. Tu lhes darás recompensa, Senhor, conforme a obra das suas mãos. Aquele que faz a obra do Senhor com fidelidade, que aproveita oportunidades e fazem bem a sua missão, cumpre com as suas tarefas e as suas responsabilidades, esses serão recompensados pelo Senhor. Os servos fiéis viverão eternamente com o Senhor nosso Deus e serão galardoados no tribunal de Cristo, quando a igreja estiver com o Senhor no tribunal de Cristo. Todos aqueles que fizeram com alegria, que trabalharam com prazer, que fizeram a obra do Senhor, que cumpriram a sua missão, serão galardoados, receberão o seu galardão, serão recompensados pelo seu Senhor, pelo nosso Senhor, que nos salvou, que nos tirou do lamaçal do pecado, que nos deu vida eterna.
Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15 e o versículo de número 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O apóstolo Paulo, ele tinha certeza desta recompensa quando ele escreveu a sua carta a Timóteo, já nos dias de ser ele levado ao sacrifício, onde a sua cabeça seria cortada. O apóstolo Paulo então escreveu dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Desde agora a minha coroa está reservada, a minha recompensa está reservada, e isto não será só para mim, mas também para todos aqueles que amam a sua vinda. E aqueles que amam a sua vinda são os servos fiéis. Aqueles que amam a vinda de Jesus estão esperando um noivo. Aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus, eles estão vigiando a sua vida espiritual. Eles estão guardando a sua salvação. Eles estão protegendo a sua vida espiritual. Por quê? Porque eles amam, porque eles esperam a vinda do Senhor, que virá a qualquer momento para levar a sua igreja. A igreja do Senhor será tirada desta terra e estará para sempre com o Senhor. Os servos infiéis vão sofrer a condenação eterna. Não viverão a vida eterna, mas sofrerão a condenação eterna. Tiveram oportunidades de serem fiéis, mas foram infiéis. Não cumpriram e desvalorizaram a missão que o Senhor colocou nas suas mãos, e foram comer e beber juntamente com os bêbados, foram comer e beber juntamente com os pecadores e com os ímpios, e com eles comungaram, falaram a mesma língua que os pecadores, falaram a mesma língua que os ímpios, concordaram com o que os ímpios falaram. São infiéis. São infiéis. Os fiéis viverão eternamente com o Senhor. Vale a pena, meus amados irmãos, vale a pena nós vivemos uma vida de fidelidade a Deus. Nós esforçarmos para viver uma vida fiel. Um poucochinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. O Senhor vem a qualquer momento e Ele vai tirar a sua igreja que o espera cumprindo a sua missão. Porque o Senhor mesmo bem disse: bem-aventurado, bem-aventurado será o servo que quando o Senhor voltar, ele estiver fazendo assim como? Cumprindo com a sua missão, cuidando da sua casa, cuidando daquilo que Deus te deu, valorizando aquilo que o Senhor te deu, tratando das pessoas, alimentando as pessoas, cuidando das pessoas, amando as pessoas, protegendo aquilo que o Senhor te deu, zelando pela sua vida espiritual. Quando o Senhor voltar e te encontrar fazendo assim, Ele te recompensará e colocará nas suas mãos uma administração melhor no céu, quando nós estaremos com o Senhor para sempre. Vale a pena sermos fiéis e nos esforçarmos para uma vida de fidelidade. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e até a próxima Escola Bíblica Dominical, se assim o Senhor nos permitir.